Paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer poder estar aqui no canal da EBD do Campo de Pescaria Brava. Sou o auxiliar irmão Emanuel Camilo e estou hoje aqui para aprender, de certa forma, junto com os irmãos hoje e lecionarmos a lição de número 7, que tem como temática Cristo é a nossa reconciliação com Deus. De antemão, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero mandar um abraço para o nosso pastor presidente, pastor Maurício Silva, para o nosso vice-presidente, presbítero irmão Gério, e também para o nosso coordenador de EBD do Campo de Pescaria Brava, o diácono irmão João Rodrigues. Agradeço aos irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Hoje, meus irmãos, estamos aqui para lecionarmos a lição de número 7. Pegue os seus materiais que você gosta para aprender junto com a palavra de Deus, certamente a sua lição, a sua Bíblia. Enfim, estou aqui com a lição de professor, capa dura também, como também a nossa Bíblia de estudo, a nossa declaração de fé e também o nosso livro de apoio escrito pelo pastor Douglas Batista, o comentarista dessa lição maravilhosa que tem como temática central a Igreja Eleita. É um prazer estar aqui com os irmãos para juntos aprendermos. Como os puritanos, eu também inicio essa aula. Os puritanos geralmente iniciavam suas pregações pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver John Bunyan, nós vamos ver vários outros puritanos, como Baxter também, fazendo essas declarações, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus. E eu peço também a iluminação do Espírito Santo de Deus, porque sem ela não conseguiríamos e não vamos conseguir compreender os ensinamentos que ele nos revelou por meio da sua palavra, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, peguem e juntos vamos caminhar nesse aprendizado da palavra de Deus. Meu desejo é que você saia daqui com as suas dúvidas esclarecidas e que essa aula sirva como subsídio para os professores do campo de Pescaria Brava, como também para outros campos eclesiásticos da própria Assembleia de Deus, como também de outras denominações. Não somos reducionistas e nem exclusivistas, mas essa aula também servirá também certamente para outros professores de outras denominações e nós sabemos que juntos caminharemos para o bom aprendizado da palavra de Deus. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, nossa temática, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. De antemão, gostaria de dizer que o nosso estudo será baseado na palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, e também na nossa dogmática, na nossa declaração de fé. Por isso, esteja atento e que venhamos aprender com as duas, sabendo que a nossa única regra de fé e de prática é a palavra de Deus, aquela que nos dá o norte. Meu pai costuma dizer que a palavra de Deus é pão para quem tem fome, água para quem tem sede, luz para quem está em trevas e bússola para quem está perdido. Esta é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática, o nosso caminho bem posto para caminharmos, o caminho onde não é esburacado, um caminho onde os paralelepípedos são postos uniformemente. Esta é a palavra de Deus, o verdadeiro caminho para se chegar na pessoa de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, já vamos pular direto para o primeiro tópico. Você na sua aula, se quiser ler o nosso textual, nossa verdade prática, nossa leitura bíblica em classe, fique à vontade. Essa aula, como nós temos, servirá apenas como subsídio para você, como embasamento para você basear a sua aula. Nós dizemos aqui em Pescaria Brava que a lição ela é o esqueleto e nós, os professores, que temos que botar a carne, que temos que acrescentar para que o estudo seja um estudo sistemático e cristocêntrico, acima de tudo. Então, meus irmãos, já vamos pular para o primeiro tópico, que tem como temática Cristo desfez a inimizade entre os homens. Então, meus irmãos, nós sabemos, como diz esse tópico, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós sabemos que naquela época em que o apóstolo Paulo escreve, havia muita rixa e exclusivismo religioso por parte dos judeus com os gentios. Nós vamos ver que até hoje nós temos muito exclusivismo religioso, mas o exclusivismo religioso não quer dizer a julgar
o verdadeiro evangelho. O que eu quero dizer com isso? É que muitas pessoas usam desse exclusivismo religioso para dizer que pessoas que pregam o evangelho errado, ou denominações que preguem um evangelho antropocêntrico, um evangelho que não é cristocêntrico, que não se encontra nas escrituras, usam isso para dizer que nós estamos praticando exclusivismo religioso. De forma alguma. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para nós julgarmos. E quando julgamos essas denominações que não pregam o verdadeiro evangelho, na qual eu tenho certeza que já veio na sua mente as denominações, principalmente brasileiras, que muitas das vezes são mais um covil de ladrões, a verdade é essa, eu sei que já veio na sua mente. Então, essas denominações usam esse exclusivismo religioso que muitas das vezes nós, bíblicos e frutos da reforma protestante, praticamos. Porque nós, de forma alguma, toleramos voltar aos princípios estabelecidos pela Igreja Católica antes da Reforma Protestante, como venda de indulgências, como barganhar com Deus a sua salvação, como também priorizar as curas, priorizar as coisas que não acrescentam à fé cristã e não priorizam a palavra de Deus. Por isso que nós devemos voltar ao sola escritura, como vai dizer Lutero em um dos seus 5 solas. Que nós viemos voltar à palavra de Deus, que é inerrante. Então, naquela época havia muito exclusivismo religioso, como também há hoje exclusivismo religioso. Mas não digo exclusivismo religioso na área de nós julgarmos as outras religiões ou outras denominações que não pregam o evangelho, mas exclusivismo religioso porque muitas das vezes nós separamos e dizemos, olha, esse é melhor, aquele é menor, não tem a nos oferecer. Enfim, é isso que nós fazemos muitas das vezes. Tomo um exemplo de que uma vez um mendigo entrou numa igreja e o porteiro da igreja não quis deixar ele entrar, pelo fato de ele estar mal vestido. Um ato de exclusivismo religioso. E nós vamos ver mais para frente alguns atos de exclusivismo religioso, como, por exemplo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Nós vamos ver que no primeiro concílio, que não é reconhecido, mas o concílio de Jerusalém, o apóstolo Pedro estava sentado na mesma mesa que os gentios. E nós vamos ver que após chegar os judeus, o apóstolo Pedro vai se distanciando e senta na mesa dos judeus. Aí o apóstolo Paulo, na sua inteligência dada por Deus e na sua sabedoria, melhor dizendo, ele vai e repreende o apóstolo Pedro. Também nós vamos ver quando Pedro vai orar por Cornélio. Ele não queria ir orar por Cornélio, mas nós vamos ver que o Espírito Santo, que o próprio Jesus Cristo fala a Pedro e ele vai à casa de Cornélio. Nós vamos ver que a família de Cornélio é totalmente abençoada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver também outro exemplo de exclusivismo religioso, a parábola do fariseu e do publicano. Nós vamos ver que os dois estavam no templo, o fariseu estava orando assim, olha, Senhor, graças te dou por não ser como este publicano. E o publicano orando deitado, orando curvado, com o rosto em terra, vai dizer assim, Senhor, eu não sou merecedor. Parafraseando, de forma alguma eles não falaram assim no texto bíblico, mas transliterando para a linguagem de hoje. Senhor, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou como esse fariseu. Enfim, se considerando menor do que o fariseu, enquanto o fariseu estava se considerando um patamar acima de superioridade em relação ao publicano. Por isso, havia muito exclusivismo religioso naquela época. Isso é fato. As escrituras sagradas, ao longo do seu período bíblico, mostram muito bem esse exclusivismo religioso, muitas das vezes praticado pelos judeus aos gentios. Nós vamos ver o primeiro subtópico 1, a parede de separação entre os homens. Nós vamos ver que a parede de separação era uma analogia às muralhas do templo. Nós vamos ver que Jerusalém ela era murada, a cidade ela era murada, mas dentro do muro de Jerusalém havia outro muro, o muro do templo. E nós vamos ver que era uma construção física, não era algo... Tem a sua linguagem espiritual, mas também tem a sua linguagem física. E nós vamos ver que nessa questão era o muro físico. Esse muro, ele revela o exclusivismo religioso do judaísmo, Nós vamos ver que os gentios não podiam entrar, e era algo para barrar a entrada dos gentios. E nós vamos ver atualmente que há muitos muros que separam as pessoas. Na antiguidade,
no século passado, nós vamos ver que houve a queda do Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Nós vamos ver também que tem um muro atualmente entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Por exemplo, se há uma família que também há outros familiares na Coreia do Norte e outra família na Coreia do Sul, como eles vão poder se falar se há um muro físico na frente dele? Nós sabemos que a Coreia do Norte politicamente é bem conturbada e somente o ditador Kim Jong-un pode ter a autoridade de mandar lá. Mas nós vamos ver que atualmente tem alguns muros, como também tem um muro, louvado seja Deus, um muro entre muitas das vezes nós com os nossos familiares. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho um muro onde eu não consigo ver a casa dos meus vizinhos, eu não consigo me relacionar com eles. Por isso, nós vamos ver que também, vamos dar um exemplo prático, na BR, se você colocar um muro numa estrada, não vai permitir o trânsito entre carros. Por isso, o muro, geralmente esse muro físico que nós temos e que não conseguimos nos relacionar e que nós temos que pular muitas das vezes, como eu faço aqui, para nos relacionar com os vizinhos, é algo que nos impede, era algo que impedia os judeus, na verdade os gentios, de chegarem ao templo. Nós vamos ver que Frank Arrington, o comentarista do Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento, publicado inclusive pela nossa CPAD, na página de número 1220, ele fala assim sobre o muro, abre aspas: de qualquer lugar, os gentios podiam olhar e observar o templo, porém, não tinham permissão de aproximar-se dele, estavam impedidos pelo muro que o circundava, uma barricada de 1,5 metros de pedra, sobre a qual estavam colocados, em seguidos intervalos, avisos em grego e latim. Na verdade, esses avisos não diziam os intrusos serão processados, e sim os intrusos serão executados. Então nós vamos ver, como disse Frank Arrington, nós vamos ver que ao longo do muro havia alguns avisos proibindo a entrada dos gentios, e aviso tanto em grego como também em latim. E nós vamos ver que alguém como o apóstolo Paulo, que vai ser o nosso exemplo, que vamos abordar aqui, foi na verdade julgado por causa dessa questão de os gentios não poderem entrar no templo. Nós vamos ver que esse extremismo religioso, quanto a esse aspecto, levou o apóstolo Paulo à prisão. Isso se encontra em Atos capítulo 21, do versículo 28 ao 30, se você quiser acompanhar em casa. Nós vamos ver que Paulo sentiu na pele o fanatismo religioso dos seus conterrâneos. Nós vamos ver também que o apóstolo Paulo, embora questionasse a eficácia dos rituais judaicos, ele se submeteu a alguns deles, como foi o rito da purificação, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 26. Nós podemos compreender essa atitude do apóstolo Paulo, porque ele queria alcançar a todos, que o evangelho alcançasse de forma abrangente. Nós podemos citar o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz: olha, eu me fiz de louco para com os loucos, eu me fiz de sábio para com os sábios, a fim de salvar alguns. Então o apóstolo Paulo se submeteu a esses rituais para o evangelho se expandir de certa forma, vamos dizer assim. E apesar do seu esforço em suprir esses desejos dos judaizantes, dos cristãos que ainda tinham algumas práticas judaicas, nós vamos ver que ele se submeteu a isso. E quando Paulo estava no templo, ele foi acusado por alguns judeus asiáticos de ter introduzido Trófimo, um gentil de Éfeso, no templo. E nós vamos ver que isso se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 28 ao 29. Paulo é acusado por supostamente, não foi nem comprovado, supostamente ter introduzido Trófimo, um gentil de Éfeso, no templo. E por isso ele foi condenado. Na verdade, eles pegaram o apóstolo Paulo, lincharam literalmente o apóstolo Paulo, espancaram. A cidade de Jerusalém ficou alvoroçada com todo aquele movimento, e isso chega até o tribuno de Jerusalém. E o tribuno pega e vai até o ocorrido. Então ele pega o apóstolo Paulo, tira da mão da população, dos judaizantes, e prende o apóstolo Paulo. E nós vamos ver que isso se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e versículo 30 até o versículo 34. Então nós vamos ver que a parede de separação entre os homens era física, como esse muro, na qual o apóstolo Paulo foi acusado de ter introduzido um gentil no templo. Então os gentios não podiam entrar no templo. E a coisa que barrava eles era essa parede, que ao longo da sua extensão, ela tinha alguns avisos em gregos.
E como disse Frank Harrington, ela tinha 1,5 metro de altura, ou seja, não era muito alto, daria para pular. Era apenas algo psicológico, como vai dizer os avisos. Se você ultrapassasse, como vai dizer Frank Harrington, o muro, você seria executado. Infelizmente, esse era o extremismo judaico. Esse era o fanatismo religioso por parte dos judeus. O segundo subtópico, nós vamos ver que a derrubada da parede de separação. Nós vamos ver que a derrubada da parede de separação não foi por méritos humanos, mas foram através dos méritos de Cristo. A parede não foi derrubada por qualquer britadeira, por qualquer aquelas bolas de ferro de demolição. Não foi derrubada por homem, mas pelos méritos de Cristo. Cristo na cruz do Calvário foi o único que pôde derrubar com apenas uma expressão. Está consumado, ou seja, está pago. A Bíblia vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo. Nós vamos ver que a barreira, como eu disse anteriormente, era tanto física quanto espiritual. A parede física, para nós sermos mais concretos, foi derrubada em 70 anos depois de Cristo, através do general Tito, quando entrou em Jerusalém, destruiu, saqueou totalmente a cidade de Jerusalém. A espiritual, portanto, foi destruída na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele disse: Senhor, em tuas mãos, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Então nós vamos ver que a parede espiritual foi derrubada aí. Então agora temos livre acesso ao Pai, já que a parede foi derrubada. Temos livre acesso, não somos mais forasteiros, mas somos participantes da família de Deus. Somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo, como vai dizer Paulo, e como já aprendemos nas outras lições antepassadas, que somos filhos por adoção. Nós vamos ver em Efésios capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, agora todos temos acesso ao Pai. Tanto judeus, por que ele usa ambos? Judeus e gentios, ambos temos acesso ao Pai. Agora os gentios, meus irmãos, eles não precisam ter medo dos avisos, como Frank Harrington falou, que tinham ao redor do muro. Avisos que não diziam, olha, se você passar, você será processado, como é atualmente hoje. Se fizermos algo de ilícito, seríamos processados. Mas os avisos diziam, na verdade, que se você ultrapassar, você seria executado. E nós vamos ver que os judeus não precisam ter mais medo desses avisos. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Não precisamos ter mais medo, mas precisamos ter ousadia, como vai dizer o escritor aos Hebreus. O próprio Jesus disse, quando quiseres falar comigo, parafraseando e transliterando para a linguagem de hoje, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai que está em secreto. Ou seja, nenhum muro, nenhuma parede de separação pode nos separar do amor de Deus que está na pessoa de Cristo Jesus, como vai dizer o apóstolo Paulo em Romanos. Meus irmãos, entrando agora no subtópico 3, o conceito da lei dos mandamentos. Nós vamos ver que a lei ela era utilizada e dada aos judeus por Deus a Moisés. Por isso, lei mosaica. Quando você escutar a expressão lei mosaica, entenda que é a lei dada a Moisés no Monte Sinai. Nós vamos ver que essa lei era tripartida, ela é tricotômica, ou seja, dividida em 3 partes. Ela tinha um aspecto de lei moral, que era a conduta que deveria reger a conduta dos israelitas. Lembrando que essa lei moral não era meio de salvação. Também nós vamos ter a lei civil, que dizia a respeito aos judeus como cidadãos e seus direitos. E também a lei cerimonial, que dizia a respeito aos ritos, aos sacrifícios, à circuncisão, etc. Né? Nós vamos ver que os rituais judaicos eram extensos e eram muitos. E eles levavam isso muito a sério, como nós vamos estar lendo mais para frente. E apesar do que muitos acham, que a lei dada a Moisés era somente os 10 mandamentos, nós vamos ver que ela era constituída de 613 preceitos. Nós vamos ver que 248 eram positivos e 365 negativos. Então, esse era o conceito da lei dos mandamentos. Nós vamos ver que muitas das vezes a lei, segundo a ótica dos judeus, segundo como eles observavam e como eles próprios interpretavam, era instrumento para eles hostilizar os gentios. Muitas das vezes a lei era ferramenta para eles utilizar devido à sua má interpretação da lei, como nós vamos estar vendo mais para frente. E detalhe, meus irmãos, para finalizarmos esse tópico, nenhum homem natural cumpriu a lei. Apenas o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi 100% homem e 100% Deus.
Louvado seja o seu nome. O nosso quarto tópico, meus irmãos, a revogação da lei dos mandamentos. Nós vamos ver que a eliminação da barreira que dividia judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos. Mas você pode se pensar, como? Se Jesus na sua declaração em Mateus, ele vai dizer que ele não veio para abrogar a lei, nem revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Nós vamos ver, como vai dizer o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 15, na parte B do versículo 15, vai dizer assim, ó: Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ponto. Nós vamos ver que essa declaração, de maneira alguma, ela entra em contradição com o que diz Cristo em Mateus 5:17, que ele não veio para revogar a lei ou abrogar a lei, como você usa na sua tradução, mas ele veio para cumprir a lei. Ou seja, porque Cristo cumpriu de fato toda a lei e ainda por cima ofereceu-se como sacrifício em favor de ambos os povos, nós vamos ver. E esse fato de que o apóstolo Paulo diz que Cristo veio revogar a lei, que consistia em ordenanças, não quer dizer que ele veio abrogar totalmente a lei. Mas aqui cabe uma pergunta, né? Cabe uma pergunta porque está meio confusa. Em que sentido, então, a lei dos mandamentos foi anulada em Cristo, segundo Efésios capítulo 2, versículo 15? Em que sentido? No sentido do legalismo judeu, ou seja, na área da lei cerimonial. Os judeus diziam que a lei cerimonial seria um passo ou meio de salvação. Nós vamos ver que muitas das vezes eles julgavam os gentios por não serem circuncidados, e o ato da circuncisão fazia parte da lei cerimonial, como também os sacrifícios. E Cristo veio dizer que sangue de bode não apaga pecado, mas o sangue de nosso Jesus Cristo. Por isso, a interpretação ortodoxa desse texto, de Efésios capítulo 2, versículo 15, é que em Cristo foi eliminado, literalmente, o legalismo judaico, que era prescrito segundo a lei cerimonial, que segundo eles era a obtenção de vida eterna, como falei anteriormente, e da santificação. Então nós vamos ver que Cristo aboliu prioritariamente a lei cerimonial e não a lei moral e nem a lei civil. Mas a lei cerimonial, onde os judeus diziam que para ser salvo teria que ser circuncidado, que para perdão de pecados haveria sacrifícios. Mas Cristo veio nos dizer que é por meio da cruz, dos méritos de Cristo, e não por ações humanas e não ritos humanos. Então Cristo veio para abrogar os ritos, as cerimônias. Alguns dizem que se o ato do sacrifício perdurasse até os dias atuais, não haveria ovelha, bode, carneiro, cabrito suficiente para a multidão dos nossos pecados. Por isso damos graça a Deus, porque pelo sacrifício de Cristo alcançamos salvação e graça, que é o favor imerecido da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu parafraseei uma frase do pastor Douglas Batista para terminarmos esse tópico. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas. E assim, a inimizade foi desfeita. Deus aboliu a necessidade desses rituais e nos fez filhos através do seu sacrifício e da sua autoentrega na cruz do Calvário. Meus irmãos, entrando agora no segundo tópico e nos seus respectivos subtópicos, nós vamos ver a seguinte temática: pela paz, Cristo fez um novo homem. Nós vamos ver que a cruz, ela nos trouxe paz. Embora alguns acreditam que a cruz foi um martírio, foi um momento de tristeza, nós não olhamos para a cruz com tristeza, mas nós olhamos para a cruz vendo a nossa única forma de escape. Charles Haddon Spurgeon vai dizer que a cruz foi o grito máximo de Deus dizendo à humanidade: vocês não podem salvar a si mesmo. Claro que não é totalmente nessa palavra, mas essa frase de Spurgeon está nesse mesmo contexto que eu disse aqui. Então, meus irmãos, nós vamos ver que pela cruz nós tivemos paz através da cruz. A cruz é o único meio de salvação ao ser humano. E a cruz nos trouxe paz com Deus e a paz de Deus. Nós vamos ver que há uma diferenciação entre essas duas paz.
A paz com Deus é a paz relacional, é um estado, não é um sentimento, é um estado de você com Deus. Você está em paz com Deus. A sua relação com Deus está em paz. Nós vamos ver que no passado, na nossa era passada, quando vivíamos sob a influência do pecado, nós estávamos rebelados contra Deus. Nós estávamos de inimizade com Deus. Mas agora, em Cristo, como vai dizer Paulo, somos nova criatura e temos paz com Deus. Agora, paz com Deus, também tem a paz de Deus. A paz de Deus agora sim é um sentimento, é uma demonstração. Você pode estar em paz com Deus, a sua relação com Deus, mas não ter a paz de Deus. Estar aflito, ansioso por alguma coisa. Por isso, você pode ter paz com Deus, mas às vezes pode não ter a paz de Deus. Por isso, a minha oração, o que eu rogo a Deus é que Ele nos dê paz com Deus, a nossa relação com Ele, e que Ele nos dê a paz de Deus, que venhamos viver em paz, não tendo ansiedade, e por isso eu profetizo a Bíblia para você. Como vai dizer o apóstolo Pedro, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, tem cuidado de nós. Então, essa é a paz que Deus nos dá, a paz com Deus e a paz de Deus. E eu cito João capítulo 16, versículo 33, a parte A, vai nos dizer assim, ó. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim, apenas na pessoa de Cristo encontramos paz. Enquanto o mundo encontra paz em outros artifícios, enquanto o mundo encontra paz em outros instrumentos, como a bebida, como o álcool, a prostituição, o sexo, a lascívia, nós encontramos paz na pessoa de Cristo. E Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, o primeiro subtópico, na verdade, do segundo tópico, nos diz assim, o conceito bíblico de paz. Nós vamos ver que o pastor Douglas Batista nos dá alguns conceitos de paz. Nós vamos ver que paz tem conceito de boas relações, em Atos capítulo 24, versículo 2 e 3, você vai ter um exemplo de boas relações da paz. Nós vamos ver que Ananias e Tertúlio foram diante de Félix, que era o imperador romano, para denunciar Paulo. E eles dizem... quando eles se dirigem a Félix, eles dizem, olha Félix, sabemos que o teu império tem paz, ou seja, boas relações com outros impérios. Nós vamos ver também que paz tem relação com o fim de um conflito. Nós vamos ver em Lucas capítulo 14, versículo 32, quando o nosso Jesus dá a declaração. Nós vamos ver também que paz tem um sinônimo de tranquilidade, que se encontra em 1 Reis, capítulo 4, versículo 24. Eu vou dando as referências, você em casa pode ir se baseando por elas. Nós vamos ver também que paz tem um sinônimo de qualidade espiritual. Nós vamos ver que em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo vai tratar como um dos frutos do Espírito. Então, paz tem esses seguintes conceitos que o pastor Douglas Batista e que nós vamos nos referendar nessa lição. Nós vamos ver que o pastor Douglas Batista vai dizer o seguinte: na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então essa paz que o apóstolo Paulo está se tratando é a paz que Deus nos concedeu, a paz que excede todo entendimento, a paz na qual nós trilhamos, onde não nos desesperamos, mas nós confiamos, olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e nele ponhamos os nossos olhos, estão postos os nossos olhos. Como vai dizer Paulo, esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Então, ele é a fonte da paz, como nós vamos estar falando no segundo subtópico. O segundo subtópico nos diz assim, meus irmãos, Cristo é o motivo da nossa paz. Nós vamos ver que Cristo é tanto o autor da paz, quanto o motivo da paz. Nós vamos ver que ele é a própria paz em pessoa. Isso implica com o nosso relacionamento com Deus. Se nós estivermos em paz com Deus, tenho certeza absoluta que teremos a paz de Deus. Porque muitas das vezes não, como já falamos, você pode ter a paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. Mas quem está em paz com Deus, está em paz com tudo, tem paz com tudo. Porque o nosso Deus é tudo para nós, vamos dizer assim, uma famosa linguagem popular, Cristo é tudo. Né? Como vai dizer o apóstolo Paulo, Cristo é tudo em todos. É ele quem realiza o querer, como também o efetuar. Nós vamos ver, né? Então eu cito João capítulo 14, vai dizer assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não fique angustiado. Cristo
é a paz. Então, agora a fonte da paz, ela nos reconciliou com Deus e com os homens, como aprendemos no tópico passado. Então, agora temos paz, a igreja tem paz. Enquanto o mundo está dissoluto e com uma certa apreensão do que vai ser daqui para frente devido à pandemia do Covid-19, nós repetimos evidentemente o que Paulo diz, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, estamos tranquilos, temos esperança no nosso Criador. E a paz também entre os crentes e os gentios, como também entre judeus e gentios. Agora a fonte da paz habita em nós. E é a paz que excede todo e qualquer entendimento. Nós vamos ver no subtópico 3º, que nos diz assim: a nova humanidade formada pela paz. Nós vamos ver que nesse tópico nós temos a doutrina bíblica da regeneração. E eu gosto de definir a doutrina bíblica da regeneração com um exemplo, com uma metáfora. Imagine uma maçã podre, já em estado de putrefação, com vermes, com fungos, e imagine Deus agora vindo e restaurando ela, e tornando ela como, vamos dizer assim, a maçã da Branca de Neve, só que não envenenada, é claro, mas agora com o Espírito Santo de Deus. Imagine, assim éramos nós, estávamos em estado de putrefação. Paulo vai dizer que estávamos mortos em ofensas e em pecados, mas Cristo nos vivificou. Por isso estávamos mortos. Você já viu algum morto? Não sei se você já foi em alguma funerária, algum velório, viu algum morto. Ele pode se defender? Ele tem ação diante daquela situação? Não. Por isso nós estávamos mortos, não tem como alcançarmos salvação por méritos próprios. Estávamos mortos, não tínhamos ação. Por isso que nós somos arminianos e acreditamos que tudo proveio de Cristo, a graça preveniente, inclusive essa graça que nos alcançou. Então, meus irmãos, como a temática sugere, Cristo, na temática desse tópico, Cristo nos uniu. Uniu povos que antes eles se hostilizavam como judeus e gentios. Ele uniu até esses povos. Como também para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, ambos, um só. De judeus e de gentios ele criou um só. Por isso nós acreditamos que ele nos uniu e a paz que excede todo entendimento nos uniu a nós todos. Por isso essa unidade, como eu disse, não proveio de algum acordo firmado entre homens. Nós vamos ver um acordo firmado na história, como o Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver que houve um tratado para que a paz fosse mantida e também para que a Alemanha pudesse pagar os estragos da Primeira Guerra Mundial. E nós vamos ver que esse tratado não serviu de paz. Quando, na verdade, eles queriam ter paz por meio daquele tratado e, na sua íntegra, ele serviria para isso, mas de fato não ocorreu. Na verdade, foi um estopim, foi o dinamite para a Segunda Guerra Mundial, para se estourar o maior conflito da história. Por isso nós acreditamos que nenhuma paz, nenhum tratado de paz pode trazer paz à humanidade se não for a paz que está na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, a partir desse ato, Deus gera uma nova humanidade, como vai dizer o pastor Douglas Batista, que só foi possível através da paz de Cristo. Por isso essa paz proveio só foi possível em Cristo e por meio de Cristo. E através de Cristo foi gerada uma nova humanidade, que é a igreja. E através da igreja, dentro da igreja, não há mais circuncisão e incircuncisão, desigualdades, acepção de pessoas, quem é melhor por etnia ou classe, não há mais isso. Mas todos nós somos iguais, pois agora foi Cristo quem criou esse povo, trazendo-nos a paz. Que você possa ter paz, meu amado aluno, e que Deus lhe abençoe profundamente. Meus irmãos, agora o terceiro e último tópico, nós vamos ver a seguinte temática principal. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Meus irmãos, o primeiro subtópico vai dizer assim, Cristo se fez maldição por nós. Então nós vamos ver que Cristo de fato se fez maldição por nós. Nós vamos ver que a morte de cruz era uma maldição, era algo vergonhoso. Ninguém queria morrer por morte de cruz. Era uma tortura. Inclusive, Cristo sofreu muitas agruras. Como, por exemplo, carregar a cruz, uma cruz pesadíssima, levar chicotadas, ser cuspido na cara, levar bofetes, ser envergonhado, ser transpassado por uma lança, ter uma coroa de espinho em cima da sua cruz, uma designação que dizia Rei dos Judeus. Também ser zombado pelos soldados, pelos centuriões romanos, dizendo, olha, não é Deus dos judeus? Não é o Rei dos Judeus?
Como também ser injuriado pelo ladrão que estava dizendo, olha, se tu és Deus, salva-te a ti e a nós mesmos. Então ele se fez maldição por nós. Ele se fez escarnecido. Paulo vai dizer que ele se desfez de toda a sua glória. Ele poderia, com certeza, em um piscar de olho ou um estalar de dedos, acabar com tudo aquilo. Como ele falou para Pedro, quando Pedro cortou a orelha do aprendiz de sacerdote Malco. Ele poderia, com certeza, mas ele se fez carne. Como cordeiro mudo, foi ao matadouro. E pelas suas pisaduras, como vai dizer Isaías, fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, hoje temos paz por causa do castigo de Cristo, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o sacrifício de Cristo, como eu disse anteriormente, não olhamos com pesar, com medo, como o movimento renascentista pregava, um Cristo com medo, um Cristo todo desfigurado, com sangue, e até hoje a Igreja Católica faz esculturas assim, Cristo na cruz, pregado com sinal de tristeza. Nós não olhamos assim para a cruz. Nós olhamos na cruz como o nosso único meio de escape, sabendo que a cruz não diminuiu Cristo, embora os romanos e os judeus tentaram, mas a cruz só enalteceu o nosso Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou e nos trouxe paz com Deus e a paz de Deus. Então, Cristo se fez maldição por nós. Cristo se deixou de todo o seu esplendor, se esvaziou. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 23, que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por causa disso. Por isso Cristo se fez maldição por nós. E apesar disso, apesar dessa maldição, Cristo se desfez pela sua glória, morreu por nós, suportou a cruz, se fez maldição por nós e nos deu a vida eterna. Por isso que Paulo em Gálatas capítulo 3 e versículo 13 vai dizer assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Deus se fez maldição sim, mas pelo contrário, Deus não foi reduzido, Deus apenas foi enaltecido. Ao terceiro dia ressuscitou. E tudo aquilo havia de ser feito porque deveria ser cumprido na íntegra. E Deus cumpriu, nosso Cristo cumpriu tudo e fez tudo para a glória de Deus. Como vai dizer Paulo, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. O nosso segundo subtópico, e vamos fazer esse tópico de forma mais reduzida devido ao nosso tempo, para eles terem um pouco mais de atenção nos tópicos, no tópico primeiro e também no seu segundo tópico. Esse tópico é apenas o de encerramento, que vai fazer a abordagem da cruz de Cristo. Nós vamos ver que fomos reconciliados pela cruz, ou seja, pela cruz. E eu cito para você, de forma resumida, o número 15 da nossa harpa cristã, um coro sacro da Assembleia de Deus, que tem como temática conversão. O nome desse hino é conversão. E no seu, se não me engano, no seu refrão, vai dizer assim, no seu coro: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos eu abri, e agora eu me alegro em sua luz. Por isso que Deus seja louvado, foi pela cruz que alcançamos, que fomos reconciliados por Cristo com Deus. Que Deus seja louvado. A cruz de Cristo, como vai dizer Spurgeon, foi a nossa saída para o escape dos nossos pecados. Que Deus seja louvado. O sacrifício de Cristo nos resgatou. Meus irmãos, agora o nosso terceiro e último subtópico vai dizer assim, ó: reconciliados na cruz em um corpo. Então, como eu disse, esse tópico vai se resumir que foi na cruz, como vai dizer o nosso número 15 da nossa harpa cristã, um hino sacro da Assembleia de Deus. Nós vamos ver que reconciliados na cruz em um corpo. Fomos reconciliados na cruz, como já sabemos de fato, e em um corpo. Como já falei, uma nova humanidade foi constituída, a Igreja de Cristo. E como vai dizer Paulo, Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Por isso somos em um corpo, em unidade. Em unidade onde Cristo é o cabeça, onde Cristo rege o andamento da igreja. A igreja está sobre a égide de Cristo. Estamos sobre o governo de Cristo. Tanto é que nós vamos ver que a igreja é sempre representada nas Escrituras como a noiva de Cristo, como o corpo de Cristo, como a família de Cristo. Então, somos uma unidade em Cristo.
Fomos reconciliados na cruz em um só corpo também. Ou seja, Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Como vai dizer Paulo, se um dos membros padece, todo o corpo padece. Por isso essa questão de união. Na cruz, alcançamos união na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo. E Ele é o cabeça. Ele é aquele que nos guia até hoje. Por isso que o salmista vai dizer, e eu gosto muito desse versículo, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nosso Deus. Na cruz fomos reconciliados em um corpo. E agora somos unidade na pessoa de Cristo. A igreja não é subdividida. A igreja não é exclusionista. A igreja também não é reducionista. Não reduzimos apenas a Assembleia de Deus. Mas também sabemos que temos irmãos de outras denominações, presbiteriana, batista, outras igrejas também que são bíblicas. E quando eu digo bíblicas, que são atentas à palavra de Deus. Que levam a palavra de Deus como regra única de fé e de prática. Por isso não somos exclusionistas para dizer que somente nós vamos subir para o céu. Não. E também não somos universalistas para dizer que todos vão para o céu. Não entramos nessa área dessa heresia. Mas nós sabemos que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Que Deus possa lhe abençoar, meu querido aluno, meu querido professor. Que Deus lhe abençoe. Que essa aula sirva para edificação pessoal e para subsídio para a sua aula. E que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Esse é o desejo do Departamento de EBD do Campo de Pescaria Brava, na pessoa do nosso pastor-presidente, do nosso vice-presidente, do nosso coordenador diácono João Rodrigues. Que Deus abençoe. Até breve. Amém. Deus seja louvado.